Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 34, o versículo 18. Deus tem algo a falar aos nossos corações esta tarde, para nós que estamos aqui no Brasil, esta tarde, através da sua poderosa palavra. Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de coração. Tenha um coração quebrantado. É sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. O mundo, nós temos vivido nos últimos anos, nesse breve período, aí, se a gente voltar uns 3 anos atrás, até os dias de hoje, nós temos vivido um caos no mundo, um verdadeiro caos. A pandemia da Covid-19 trouxe o mundo, embaralhou ele. Às vezes a sensação que a gente tem é que o mundo foi colocado de cabeça para baixo, foi sacudido e ainda colocado de cabeça para baixo. É o caos na saúde, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas com problemas familiares, com problemas seríssimos de saúde. E a minha pergunta para você nesta tarde é: você chorou por isso tudo que aconteceu? Você tem chorado por tudo isso que tem acontecido? Talvez se você perdeu alguém próximo, ou se você mesmo ficou desempregado, provavelmente você sentiu isso na própria pele. Você sentiu isso de perto, esta frustração, estes problemas todos. Mas eu quero lembrar você nesta tarde que já sabe disso. E se você não sabe, eu quero dizer para você que quem possui um coração quebrantado facilmente chora pelos próprios pecados, e o melhor é que se arrepende de verdade. Quando nós temos o nosso coração quebrantado, nós reconhecemos o grande pecador que nós somos. Quando nós temos nosso coração quebrantado, nós entendemos que nós precisamos de arrependimento. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê na maioria das pessoas, na maioria de nós. Não é esse tipo de pessoa que nós vemos com o coração quebrantado. Na realidade, nós vemos são olhos secos. Nós oramos pouco, nós clamamos pouco. Nós clamamos pouco pelo nosso Brasil. Nós somos insensíveis e estamos com os nossos corações endurecidos com a realidade pessoal, com a realidade da igreja, com a realidade do nosso país e com a realidade do mundo. A grande questão para nós é que Deus ele se aproxima de quem possui esse coração quebrantado. Assim nós acabamos de ler a palavra dele, que diz que ele está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Deus está com você? É uma reflexão para todos nós. Deus está comigo? Deus está com você? Deus está conosco? Nós acabamos de ler que ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E como fazer para ter esse coração quebrantado? Como adquirir este coração quebrantado? Sabe, gente, o coração quebrantado não é um mero enfeite. Não é um cordão, uma adorno, um brinco que a gente coloca para sair de casa. Não é um enfeite que a gente coloca no nosso cabelo, um chapéu que a gente coloca para poder andar pela rua, ir numa festa, não. Um coração quebrantado é algo que surge aqui do nosso interior. Talvez você tenha perdido isso em algum momento. E eu quero lembrar você o que o profeta Isaías disse. Ele disse que são as nossas iniquidades que nos afastam de Deus. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Os homens da Bíblia, os maravilhosos homens da Bíblia, fizeram exatamente o que Davi está falando. Que quando nós quebrantamos os nossos corações diante de Deus e se arrependemos dos nossos pecados, nós temos uma proximidade com o nosso Deus. Nós trazemos o nosso Deus para bem perto de nós. O próprio Davi, que nós lemos o salmo dele aqui, lá no Salmo 6, versículo 6, ele diz que ele molha as lágrimas dele, a cama dele. Ele molha o seu leito, ou seja, ele molha a sua cama com as suas lágrimas. Nós precisamos praticar
buscar isso, nós precisamos invocar esse nosso Deus, porque só assim é que nós nos convencemos do nosso pecado. Um coração contrito e quebrantado, Deus ele não vai desprezar. Um coração contrito e desprezado. Por que nós estamos tão endurecidos? Por que nós estamos tão insensíveis? Sabe, irmãos? É porque nós, como igreja, eu estou falando, como igreja de Cristo, como igreja brasileira, como igreja mundial, nós nos acostumamos com os nossos pecados. Entra na questão da apostasia. O pecado já não nos agride mais. A insensibilidade, a falta de arrependimento já é tão grande que já não nos agride mais o pecado. É por isso que nós estamos nesta geração, que é uma geração hedonista, que é uma geração que ama o prazer. Que prazer é este? O prazer da carne. O prazer de satisfazer o nosso ego, de satisfazer pequenos momentos de alegria, pequenos momentos que vão trazer prazer à nossa carne. Só que Deus ele quer nos fazer experimentar o deleite. E o deleite é o prazer sem pecado. Isso nós só alcançamos através desta comunhão. Isso nós só alcançamos através dessa proximidade com o nosso Deus. Aí fica mais uma pergunta para nós. Como então nós seremos quebrantados? A primeira coisa que eu quero falar com você é 100% de confiança em Deus. A nossa confiança não pode estar na nossa inteligência. A nossa confiança não pode estar na nossa habilidade de resolver algum conflito. A nossa confiança não pode estar na nossa força braçal. Ela precisa estar em Deus. Foi assim com a rainha Esté. Quando o povo de Israel estava passando por um momento que seria destruído, ela confiou em Deus, ela confiou e foi falar com o rei. Nós precisamos nos achegar ao Rei dos Reis, ao Rei Todo-Poderoso. Nós precisamos interceder a Ele, clamar a Deus mesmo com os olhos secos. Talvez não tenham lágrimas para molhar os seus olhos, mas você precisa clamar. Você precisa clamar, Senhor, encha esses meus olhos de lágrimas. Faça que o meu coração fique contrito diante de Ti. Nós precisamos clamar. Não podemos deixar de orar e pedir também um despertar de Deus, como foi o do filho pródigo. Vocês lembram que o filho pródigo, ele pegou a herança dele e foi embora. Foi viver os prazeres desta vida. Mas em algum momento houve um despertamento na vida dele. Esta é a questão. Nós precisamos clamar por um despertamento. Quando o filho pródigo se viu naquela situação, mendigando, desejando comer a comida dos porcos, ele se lembrou que os empregados do pai dele viviam muito melhor do que aquilo. E ele despertou para aquela realidade que ele está fazendo. É isso que nós estamos clamando neste dia. De um arrependimento, de um despertar vindo da parte de Deus e nós voltarmos para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Foi assim com o filho pródigo. Em conclusão, eu quero que você entenda que a vontade de Deus é que você tenha um coração contrito e quebrantado, porque Deus não vai desprezar você jamais. Só com um coração assim que nós nos aproximaremos dele como heróis da fé e obedeceremos a sua palavra. Esta é a ação que o Espírito Santo vai produzir em você. Esta é a ação que o Espírito Santo trará na sua vida. Através do quebrantamento, através do quebrantamento, nós atingimos o arrependimento genuíno, sincero dos nossos pecados. E o Espírito Santo, assim como transformou a vida do filho pródigo, o Espírito Santo transformará a sua vida. Sabe, o filho pródigo estava morto para o mundo, estava morto para a família, estava morto para aquela sociedade que ele vivia. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, ele foi trazido à vida. É isto que o avivamento faz. O avivamento traz à vida aquilo que estava morto, traz a mudança de atitude. Eu quero que você entenda isso nesta tarde. Deus deseja transformar a igreja brasileira e começará por mim, começará pelas minhas irmãs aqui da capelania, começará por você, aí na sua igreja,
para que todo mundo possa ser alcançado. A transformação, ela começa a partir do momento que nós desejamos ela no seu coração, e Ele quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua igreja, para que a sua igreja possa transformar a realidade deste mundo, destas pessoas que estão perdidas no mundo. Deus conta conosco. Tenhamos um coração quebrantado na presença de Deus. Amém.